Você sabia que 1 em cada 3 mulheres terá problema com sangramento excessivo durante alguma vez na vida? Pois é um número alto de mulheres que tem esse tipo de problema. Então hoje eu vou falar aqui nesse vídeo quais são as causas de sangramento uterino anormal e como quantificar isso, algumas dicas para vocês. Então se você gostou do assunto, fica até o final do vídeo. Então, 1 a cada 3 mulheres tem alguma vez na vida durante o seu período reprodutivo, que é o período que tem a menstruação aí durante a vida, tem algum problema aí na menstruação pelo excesso de sangramento. E como quantificar isso? Os trabalhos, os livros falam pra gente que uma quantidade entre 50 e 80 ml estaria dentro do normal. Mas ninguém consegue medir isso, né? Ninguém consegue medir, esse mês eu menstruei 40 ml, no outro mês eu menstruei 80 ml. Então isso é muito difícil de quantificar. Então existem algumas dicas para a gente saber se esse sangramento está além do esperado, se é um sangramento excessivo, anormal. Então quais são essas dicas? Se você precisa trocar de absorvente a cada 2 horas ou mais, então se você troca várias vezes o absorvente aí durante o dia, isso é um sinal que a sua menstruação está além do normal. Outra dica, a segunda dica, é que se você precisa usar mais de um método para controlar esse sangramento, então se você usa o absorvente interno e o absorvente na calcinha também. Então, se você precisa 2 métodos, é porque esse sangramento está além do normal. Outra coisa, se você levanta à noite, se você vai dormir com absorvente, você tem que levantar para trocar esse absorvente. E a quarta dica é se você coloca aquele método, né, o absorvente, ou o coletor, ou o absorvente interno, e ele não consegue segurar em pouco tempo, você já sujou toda a sua roupa, manchou a roupa, ele transbordou. Então, são algumas dicas aí para vocês avaliarem se esse sangramento está acima do esperado. E claro, observar os coágulos. Toda menstruação que, além dos 2 primeiros dias, ela tem muitos coágulos aí durante um período de dias maiores que 7 dias, ela pode sim estar anormal. A gente chama de sangramento uterino anormal. Mas doutora, eu sempre menstruei mais de 7 dias. Significa que eu tenho sangramento uterino anormal? Não, isso é um mito. Então, a gente vai considerar o sangramento uterino anormal aquele sangramento excessivo, como eu expliquei para vocês, que precisa ser trocado muitas vezes o absorvente, aquele sangramento com coágulos, que você realmente não consegue segurar com às vezes um método só. Se você sangra 7 dias em pequenas quantidades, mesmo que ele seja um sangramento vermelho vivo, mas pouca quantidade, isso não significa que você tem um sangramento uterino anormal, apenas que a sua menstruação dura aí alguns dias a mais, certo? Então isso é importante de identificar aí, desfazer o mito de que a menstruação tem que durar 5, 6 dias apenas. Não, ela pode durar mais, mas não pode ser uma quantidade muito grande. E quais são as causas aí de sangramento uterino anormal, né? O que pode estar acontecendo no seu organismo para causar esse sangramento volumoso? A gente tem as causas uterinas principalmente. Então, quando o útero tem um mioma, um pólipo endometrial, uma infecção, alguns casos de câncer de endométrio, que é o câncer de dentro da parede do útero. Então são causas uterinas que causam sangramento excessivo. Se você tiver esse quadro de sangramento anormal, é sempre importante então conversar com o seu ginecologista. Se você tiver esses sintomas, tem que trocar de absorvente várias vezes, converse sim com o seu ginecologista, porque pode ser uma patologia ali do seu útero, uma patologia orgânica que tem tratamento na maioria das vezes. A outra causa são as causas hormonais. Então, alguns distúrbios hormonais endócrinos, por exemplo, da tireoide, do metabolismo do ovário, síndromes de ovário policísticos, também pode dar sangramento uterino anormal. Então é sempre importante conversar com o ginecologista para tentar descobrir qual a causa desse sangramento. Existem as coagulopatias, que são distúrbios aí na coagulação do sangue que também causam sangramentos uterinos anormais. Então, para a gente conseguir identificar qual é o seu problema, é importantíssimo a consulta ginecológica, uma conversa com o seu ginecologista, um exame físico bem feito e alguns exames de imagem que podem
aí auxiliar no diagnóstico e tratamento desse seu problema do sangramento uterino anormal. Qual é a consequência disso? Então, nossa, eu menstruo muito a vida inteira com coágulo, sempre foi assim e pra mim tá tudo bem. Bom, isso a gente tem que ver com cautela, porque sangrar excessivamente pode ter algumas consequências, como por exemplo a anemia. Então você fica perdendo muito sangue, né? E o organismo não dá conta de repor essa quantidade de hemácias, hemoglobinas, então você fica anêmica. Isso gera cansaços, né? Um desânimo, atrapalha a qualidade de vida aí da mulher. Então é sempre importante tratar esse sangramento uterino anormal. Uma das causas mais importantes e comuns aí da mulher de sangramento uterino anormal são os miomas, por exemplo. Eles podem acontecer aí principalmente entre os 30 e 50 anos da vida reprodutiva da mulher. Então, se você tem algum desses sintomas, procure o seu ginecologista, que provavelmente vai ter um tratamento para você e vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Bom, esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra gente, eu vou responder para vocês. E eu gostaria de convidar vocês para participar aqui do nosso canal. Assista os nossos vídeos sobre miomas, pólipos, e eu falo um pouquinho mais aí desses sintomas para vocês. Esse nosso canal a gente fala sobre saúde feminina e eu convido vocês a participarem aqui do nosso canal.